Glórias a Deus. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra maravilhosa. Porque eu, quando Ele me trouxe a palavra, pastor Andréia chegou assim, e era de manhãzinha, no meu devocional, e ela falou assim: por que você está rindo tanto assim? Recebeu alguma notícia? Eu falei: notícia boa, muito boa mesmo. Ele revelou tudo. Eu falei: glórias a Deus. Então vamos lá, porque tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite. Eu quero que você que tem Bíblia, e se puderem projetar também, capítulo 6 do Evangelho de João, e o versículo 35. Amém, amados? Quem puder, se coloca de pé, para a gente ler a palavra. A gente fala assim: vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Daí num curso de teologia a gente passa a noite inteira lendo, escrevendo, todo mundo de pé, sentado e lendo a Bíblia. Mas esse é o momento da gente ler um versículo em reverência a Deus, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pode sentar. Já pode ir glorificando a Deus por essa profecia que já foi lançada aí na sua vida, somente com esse versículo. Se você que está ligado, você já entendeu essa palavra. Eu sou o pão da vida. E aqui nesse contexto desse capítulo 6 de João, ele é incrível porque acontecem algumas coisas nesse capítulo e vale a pena a gente meditar só um pouquinho no contexto disso. Jesus, no começo do capítulo, ele faz uma transformação de pão e peixes, na qual ele alimenta 5.000 pessoas. E é maravilhoso que aquele povo todo com fome, e ele ainda brinca, né, com Filipe, e fala: e aí, Filipe, como é que nós vamos comprar pão para essa turma? 200 denários daria para comprar talvez um pedacinho para cada um. 200 denários hoje equivaleria a uma diária de R$150, 30 mil reais mais ou menos, de pão para 5.000 pessoas. Pão e peixes, 30 mil reais, pastor. Daí ele falou assim, mas ele estava testando só, Felipe. E no momento que ele está ali testando, já chega André e fala: tem um menino ali, tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala: manda todo mundo sentar então. E ali acontece, já foi pregado aqui muitas vezes, essa passagem dessa transformação. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de pão, de alimento físico. Hoje nós vamos falar um pouco de pão, alimento espiritual. O pão que nós precisamos para estar caminhando nessa terra. E eu vou falar algumas vezes, mas eu vou falar a primeira vez agora, que milagre é um sinal, é necessário, e ele sempre virá em nossas vidas. Mas milagre é um sinal para mostrar para onde vai, o que precisa ser feito, o que ele tem para nós hoje. Isso é milagre. Mas se você comer o pão hoje, amanhã você vai ter que ir para a padaria de novo, bispo. Vai ter que buscar pão de novo. E aí o que acontece, seguindo no contexto desse capítulo? Os discípulos entram no barco, de volta para Cafarnaum. Ele vai para o monte orar. E aí tarde da noite ele vai, tem aquela passagem gloriosa. O pessoal pensa que é uma assombração, mas ele estava chegando naquele barco. E aí todo aquele povo que viu falar dos milagres, que viu falar da transformação do pão, esse povo entra nos seus barquinhos e também vão para Cafarnaum, porque eles estão atrás daquele que providencia pão.
Eles vão atrás daquele que providencia pão e peixe. Eles estavam atrás daquele que derrama o milagre, que traz, que sacia a alma, que sacia o físico. E nesse contexto, ele vai ter um confronto muito grande com essas pessoas lá na beira de Cafarnaum. E aí aquelas pessoas, elas não entenderam o mistério, e elas não estavam ali atrás do mestre, elas estavam ali atrás daquele que imitava Moisés, que também um dia desceu o maná do céu. E aí Jesus confronta essas pessoas e diz assim: Moisés não deu o pão do céu. O pão do céu ele desce. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E nesse contexto muito difícil, diante do confronto, alguma daquelas pessoas, bispa, deixaram de seguir o mestre. Se você ver o final do capítulo, você vai ver a tristeza da palavra quando ela não é digerida, quando a pessoa não entende o mistério. Diz que alguns dos seguidores o abandonaram. E aí ele se vira para os 12 e diz assim: e entre vocês, tem mais algum que quer ir embora? E aí o Pedrão: Jesus, o Senhor é o nosso Deus, nós não vamos te abandonar. E aí finaliza esse capítulo. Eu fiz essa introdução porque eu quero passar para vocês. Hoje Deus vai tratando aqui conosco, amados, numa visão de você ser o pão. Hoje eu não quero tratar de você se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Mas hoje eu quero mostrar para você que você também é o pão para alimentar vidas. Porque nós não podemos ter dentro de nós aquele pensamento e aquela convicção ultrapassada que eu virei crente há 20 anos atrás, estou indo lá, sou dizimista, tem algumas coisas que não acontecem, estou esperando o milagre acontecer, estou esperando o milagre financeiro acontecer, estou esperando o milagre do dom espiritual aparecer. Mas eu quero dizer para vocês que tem um processo do pão. E esse processo do pão começa numa amassadeira. E às vezes ali na amassadeira vai começar, vai ficar doído. É a farinha, é água, é sal, é uma misturada de coisas. Se der para você, pastor, você não come. Vai comer o ovo puro misturado com farinha, né? A pastora que é mestre no salgadinho, né? A pastora Silvana. Mas vai comer algo daquele jeito ali, você não come. Porque não tem conexão, não tem nada ligado, não tem nada preparado. O fermento não agiu, come o fermento então, para você ver. Para você ver no banheiro no outro dia como é que vai ser. E essa fase da amassadeira, pastor, é a fase que a massa começa a misturar e começa a bater. É a fase que Deus nos pega no começo da conversão. E às vezes tem pessoas que demoram anos e anos dentro dessa amassadeira, sendo batido, sendo batido, sendo batido. Porque Deus quer transformar você numa massa. E sabe o que acontece, pastora, no começo da batedeira? Eu estou falando com autoridade nisso, porque eu fui vendedor de farinha de trigo. Então eu conheci muito o processo de fabricação junto às padarias. Eu nem estou falando da mão fazendo na casa. Eu estou falando daquela máquina batendo. E no começo do processo de amassamento, aquela farinha misturada, ela começa a criar resistência, pastor. E ela gruda naquelas hastes da amassadeira. Um pedaço fica lá, o outro vai virando, o outro pedaço insiste em ficar. E ele vai batendo e vai batendo. E trazendo isso para o nosso âmbito espiritual. Nós viemos do mundo com defeitos. Nós viemos do mundo carregados de conceitos. Nós viemos do mundo carregados de minha certeza, meu jeito de viver.
E quando você chega na presença de Deus, você tem que aceitar o pão da vida. Você tem que aceitar aquele que um dia morreu por minha e por sua vida, que é o Senhor Jesus. Porém, as coisas do passado ainda estão dentro de mim. E elas ainda ficam brigando nessa amassadeira, pastora. Vou dar um detalhe, um pequeno exemplo de como é isso. Já viu aquele crente que fala assim: pastor, mas isso pode? Sabe? Eu ia ali na festa junina, mas será que não pode? Será que jogar um pouquinho na Mega Sena pode? Sabe o que é isso, amados? Nós estamos dentro da batedeira, Jesus está chacoalhando, está batendo, mas eu ainda estou lá, minha mente está no Egito ainda. E por isso é necessário a amassadeira. Porque essa massa vai ter que desgrudar das hastes. Essa massa vai ter que ficar à mercê da máquina batendo. É dolorido, amados. Mas é dolorido para a sua salvação. É dolorido para pessoas serem salvas através de você. É dolorido, mas é para pessoas quererem ouvir o teu conselho. É dolorido, mas pessoas querem te ouvir a sua oração, querem ouvir a sua opinião. Mas para ouvir a sua opinião, você precisa ser pão. Só massa não vão comer de você. E sabe o que acontece, amados? Tem momentos de nossas vidas que pessoas, elas se distanciam, porque elas ainda não acreditam na nossa conversão. E às vezes elas têm até razão, e às vezes Deus também tem razão de não deixar elas se aproximarem, porque nós estamos grudados nas hastes. Mas Deus quer bater, Deus quer transformar, e Deus quer fazer o melhor pão que já está sobre essa terra. Deus quer transformar você no mais gostoso, na mais gostosa pãozinho dessa terra. Deus quer transformar você no alimento espiritual quentinho para aqueles que estão passando fome espiritual. Aquele povo, eles estavam querendo, sabe o que, meu irmão? Um padeiro no deserto. Eles queriam matar a fome todo dia. Se esse Messias vier, e se ele der pão todo dia, peixe tudo bom, tá bom para nós. Mas eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais do que um pão e um peixinho para a tua vida. Mateus 6:35 diz assim, que aquele que busca as coisas primeiro lá em cima, as demais ele acrescenta. Se você está andando com ele, será que ele não sabe que chegou a hora da sua fome? Será que ele não sabe que você vai precisar fazer amanhã a conta que você vai precisar pagar? Mas lembre-se, o milagre é só um sinal. E tem pessoas, pastor, perdendo a vida dentro da igreja, porque só estão atrás do milagre. Eu quero milagre, eu quero a revelação, eu quero saber para onde eu quero. E Deus está falando assim: entra na amassadeira, deixa eu bater você um pouco, deixa eu expor você um pouquinho, deixa eu mostrar para você o que você era, o que você é e aonde eu quero te deixar. Aceite o movimento, amado. Essa palavra de hoje é: entra no movimento. Deixa o movimento te pegar. Deixa o movimento te pegar. E a hora que você desgrudar da haste, é um milagre que aconteceu. Oh, não quero mais esse jogo. E eu lembro, bispo, que eu cheguei nos Estados Unidos para namorar a pastora Andréia, 2004, lá para trás. Eu com joguinhos no bolso, lá no centro da cidade. Eu estava na amassadeira. Eu falei: eu quero isso, quero aquilo lá. Mas estava verde. Pensa numa farinha que acho que era ruim, que precisava ter fermento bom, precisava ter tudo. Ela chegou ali, e eu com aquele pacote assim, né? Falei: vou jogar pro mês inteiro, eu só vou conferindo, né? Estava lá no centro da cidade, ela olhou e falou assim: meu amor, é o seguinte, agora
você aceitou Jesus, tem umas coisas que não condiz mais. Eu falei, mas um joguinho não pode? Grudado na haste. Estava dentro da amassadeira, mas a cabeça estava lá fora, pastor. Não pode um pouquinho só? Não pode. Se um dia Deus quiser dar o dom da riqueza física e material para nós, Ele vai prover todas as coisas. Mas de hoje em diante, você não precisa mais disso. Pastora, faltavam uns 20 dias para acabar o mês, estava assim. Eu passei num lixo assim, pastor, amassei tudo. Falei, lembra disso? Amassei tudo assim, catei um lixo, falei, acabou. Então tem coisas, amados, tem coisas que vai ter que partir do seu coração. Porque às vezes as pessoas, elas entram num estado de covardia que Satanás as coloca, que eu vou mudar porque Deus vai ter que fazer uma obra. E ainda bota a faca no pescoço de Deus. É Deus que vai ter que fazer essa obra. Não, Deus já fez a obra. Deus já te levantou. Você já é nascido de Deus. Você já é povo eleito. Você já é escolhido de Deus. Escolhido de Deus não é um ignorante espiritual. O escolhido de Deus toma decisões. O escolhido de Deus olha para onde anda. O escolhido de Deus é diferenciado. Se Satanás está colocando na sua mente aí que você não tem capacidade, espanta ele da sua vida em nome do Senhor Jesus. Coloca os seus sonhos que estão entulhados na sua frente. Fala assim, eu vou andar na presença de Deus. Eu vou levar a minha vida. E se Deus não quiser, Ele vai tirar no momento dele. Mas não apague mais os seus sonhos. Não deixa Satanás te calar mais. Não deixa Satanás brincar com a sua conversão. E esse processo é difícil, porque é o processo quando a gente chega cheio de defeitos, chega com conceito, chega tudo separado, misturado, e ele começa a bater, e a nossa vida começa a revelar, e aquilo começa a doer, e você começa a se envergonhar, e daí vem umas mentiras dentro da igreja, que eu não quero nem chegar nesse ponto. Mas a minha conversão, então, a primeira entrada com Jesus, o primeiro encontro com o Espírito Santo. Pastor André, olha, você vai batizar e tal. Era 20 dias depois que eu tinha entrado na primeira vez na igreja. Mas você precisa ter um encontro. Eu falei, como que é? Deus vai falar com você. Eu falei, vai? Nossa, eu quero conhecer Ele. Eu falei já para alguns aqui. Para o meu estado humano foi traumático. Porque ele me pegou pelo pescoço assim, ó. E ele começou a me acusar naquele encontro, aquele retiro de carnaval. Chegamos na sexta, mulher endemoniada no meio da sala, e eu assustado, e aquela coisa toda, e nego impõe na mão, e outro negócio no outro dia, e ela, e aí, Deus está falando com você? Eu falei, pode até estar, mas não estou ouvindo nada. Ai, meu Deus. Daí chegou no domingo, meu batismo era na segunda, pastora. Chegou no domingo à noite, a pastora na época, acho que vocês já viram falar, a pastora Anitta, ela falou assim, homens aqui na casa, ela é chilena, homens aqui, mulheres lá para cima junto comigo no campinho, momento só seu e de Deus, não quero ninguém orando por ninguém. Eu falei, pegou, agora pegou. E a casa varandada assim, pastor, homem chorando na beira da piscina, outro falando em língua, outro, tinha para tudo quanto é gosto. E eu encostei, pastor, assim, ó, na pilastrinha da casa varandada, e falei, e aí, Deus? Não sei orar, não sei o que é isso, e agora? André falou que o senhor vai falar comigo, e uns 10 minutos depois, uma lágrima quente, mais quente mesmo, começou a descer assim, e eu me preocupei, falei, estourou alguma coisa no meu olho. Comecei a passar a mão e a minha preocupação era com o olho. Falei, o canal lacrimal deu problema, vou ter que ir para o médico. E aquilo começou a descer do outro lado, eu comecei a limpar e eu nada, não estou sentindo nada. Nisso, 2004, as TVs eram de tubo ainda, mas veio para mim uma LCD bem preta, assim, bonita, assim, ó, linda.
acho que de umas 55 polegadas. E eu estava bem próximo dela, assim, ó. Eu abri os olhos assim e eu comecei a ver algumas situações. Namoradas que eu tinha traído, presos que eu tinha tratado com carinho. E essas pessoas apareciam na minha frente. Pessoas assim, pastora, que eu via o detalhe de roupa, de cabelo, como se fosse há 10 anos atrás. E aquela voz maravilhosa do encontro, pastor, falava assim: esse é meu filho. E aí aquela faca parecia que entrava aqui assim, ó. Entrava assim, puxava assim, doía aqui, doía a alma. Daí eu comecei a entender o que era aquele choro. Daí eu comecei a dar razão para aquele choro. Dali a pouco vinha um rapaz todo ensanguentado, ou de outra maneira. Vinha situações de discussão que eu via até a roupa, a cor da roupa. Coisas de 5, de 10 anos para trás. E o meu encontro com ele foi: essa também é minha filha. Muda o slide. Esse também é meu filho. Muda o slide. Essa também é minha filha. Muda o slide. Esses também são meus filhos. Tinha preso. Esse, apesar de você pensar que não, também é meu filho. E aquilo doía. E quando eu me dei por conta, tinha passado já 1h e tal, eu estava deitado assim, segurando aquela pilastra, que nem um bebê quando nasce assim. Olhei para cima, umas 40 pessoas orando. E eu falei: se André me ver nessa situação, ela não casa mais. Era lágrima, era coriza, muita coriza assim, espalhada até no cabelo. Daquele jeito, no pó, estragado, macetado na maçadeira. Mas ali Deus estava falando: tá vendo? Está vendo tudo aquilo lá de trás? Agora não tem mais. Agora você é meu. Agora eu vou te tratar. Agora eu vou bagunçar você. Agora eu quero mostrar para você que tem um novo caminho, que tem uma nova vida. E aí ele provou para mim que ele é o caminho, a verdade e a vida na minha vida. Então, amados, talvez você ainda esteja nessa maçadeira. Talvez você ainda tenha conceitos de mundo lá atrás que você ainda não tirou. Mas precisa, e vou falar outra coisa. Daqui a pouco nós vamos para o descanso da massa. Mas ele não tira ninguém lá do forno e põe na massadeira de novo. Enquanto você não sair de um processo, você não vai chegar no outro. Nós precisamos entender que tem um caminho a ser trilhado. E o final desse caminho é pessoas que vão se alimentar. E o final desse caminho é você sendo a mão de Deus nessa terra para alimentar pessoas. Mas tem que ter um processo. Tem que acreditar no movimento. Isso aí ele deu tudo para mim na devocional. Não copiei nada da internet, viu? Foi maravilhoso. Por isso que eu falei para ela: notícia boa. Eu falei: maravilhosa, você nem faz ideia. Mas enfim, amados. Tem alguém, bispo, que aceita Jesus e passa anos na maçadeira. Passa anos brigando com a máquina. Passa anos falando: não, é o meu jeito de ser, eu não mudo. Ah, Senhor. Não, falou, vai ouvir. Não, me fez, me paga. Eu aceitei Jesus, mas não bota a mão aqui não. Os conceitos que Satanás fala: é isso aí, cultive filho, cultive filha. E aí você fica no processo da maçadeira, tomando paulada e não prossegue, não avança para a próxima etapa. E Deus está mudando essa situação. Lembre-se, na maçadeira, no descanso da massa ou no forno, milagres vão acontecer. Eu profetizo na sua vida. Milagres vão acontecer. Sabe por quê? Porque Ele não vai deixar você no caminho, ou Ele não vai deixar você ouvindo as histórias dEle, aprendendo dEle, você com fome. Ele vai prover. Que agora tem muitos aqui, viu, bispo? O processo do descanso. A massa está batida, ela já desgrudou ali, ela já aceitou que tem defeito mesmo, ela já deixou Deus trabalhar, já apanhou pra caramba, né? Daí ela falou assim: não, mas eu tenho um propósito.
Não, eu tenho um propósito, eu quero algo a mais nessa vida. E daí sabe o que acontece, pastora Juliana? Deus se calou. Ai, nossa, no começo eram tantas coisas. Eu via milagres acontecer, Deus mexia comigo. Ai, era isso, era aquilo. Mas agora estou num processo. Ai, como é que é o chavão do crente? Como é que é? O céu se fechou? O céu fechou. Amado, o céu não fecha, gente. Pelo amor de Deus, não limite o poder de Deus. Não trava Deus dentro de uma caixinha, achando que Ele vai fazer só aquilo que você pensa que Ele pode fazer. Às vezes você está paradinha lá, sabe por quê, pastora Juliana? Porque o crescimento da massa é invisível. Às vezes, para Deus te dar um crescimento, Ele vai te tirar um pouquinho do foco. Às vezes Ele vai tirar você um pouquinho do holofote. Às vezes Ele vai fazer você meditar no que você foi, no que você está sendo e no que você quer ser ainda. E isso é maravilhoso. Lembra de um tal de Elias? Matou 450. Uma mulher falou, avisa ele, se eu pegar eu mato. Caiu a casa. Depressão, tristeza. Correu lá para o meio do deserto, se escondeu na caverna e lançou o seu decreto. Essa palavra decreto tá em moda, né? Então deixa eu falar um pouquinho dela. Elias botou o decreto dele. Para mim, chega. Chega para mim, Deus. Pode tirar, pode matar, pode levar. Para mim, acabou. Para mim não dá mais. Deus falou, querido, como assim? Não, pai, não tem mais nada para fazer. Estão querendo me matar, estão isso, estão aquilo. Filho, tem algumas coisas para você fazer ainda. E tem uma que é bem simplesinha. Você vai ungir um rei. Você vai instituir um rei ainda. Você vai derramar óleo na cabeça de um cara que vai governar esse povo. Então, amados, às vezes você está aí parado. Às vezes você está num cantinho. Às vezes você está pensando que Deus não fala mais com você. E Deus está te preparando. Deus está te dando crescimento invisível. Deus está aqui te forjando no seu cantinho. Às vezes você pode falar assim, olha, mas ninguém olha para mim. Olha, mas o pregador veio, o outro foi. Olha, chamaram eu lá na frente, ninguém me chama, não teve revelação para mim. Estou triste. Querido, deixa Deus cuidar de você no cantinho. Deixa Deus fazer você crescer no tempo certo. Deixa Deus fazer essa massa sua expandir. Respeite o movimento. Não queira dar massa para o bebê comer, que ele vai engasgar e vai morrer. Se não é tempo ainda de dar o alimento, só fica ali pronto para um dia ser o alimento. Mas vai se alimentando daquele que um dia te chamou, daquele que um dia te resgatou da lama, para você virar pão também. Mas aí tem um outro problema, pastor. Tem pessoas que passou pela batedeira, viu sinais, viu maravilhas, viu coisas acontecerem, e Deus fala assim, preciso agora pôr você no descanso, para daqui a pouco te levantar, pôr no forno, porque vai queimar mais algumas coisas ainda, vai refinar mais um pouco ainda, mas daqui a pouco eu quero te usar bastante. E sabe o que acontece com aquela pessoa? Nossa, a batedeira foi boa, me lembrei das coisas do passado, me arrependi, aceitei Jesus, aprendi a dizimar, vi milagres, estou vendo bastante pregação na internet, não estou vendo pregações, porque da passa de 30 minutos eu não tenho muito paciência, mas estou vendo os rios de 1 minuto de pregação, sabe aquela frasezinha, não se trata disso, se trata de... Vai, passa outro rio, está gostoso, estou ouvindo bastante isso, estou ouvindo muita palavra, e sabe o que acontece? Deus está falando assim, querido, estou querendo pôr você no forno, mas por que você está descansando ainda? No nosso meio, pastora, tem pessoas que estão ali no descanso. Mas às vezes, e isso é você que vai saber, Deus já está querendo te tirar desse descanso. Lembre-se, se você ficar muito tempo no descanso, o que acontece, pastora Silvana? A massa ficou lá 2 dias lá. O que vai acontecer? Tem massa que vai desandar.
Tem massa que vai precisar, às vezes, ser jogada fora. Quantas pessoas com grandes promessas de Deus perderam a caminhada da fé? Por procrastinação. Por ficarem paradas num tempo que era para estar andando. Pastor, mas como é que eu sei se é para andar ou se é ficar parado? Aquele que vem até a mim não passará fome. Aquele que se achega a mim não terá sede. Logo, se você está se chegando a Deus, se você está ouvindo a voz dEle, se você está lendo a sua palavra, meditando, orando, buscando um jejum, uma vez pelo menos por ano, Deus vai falar com você. Deus vai abrir caminhos para você. Deus vai mostrar novas histórias para você. Ah, eu vi, mas sei lá, eu achei que não era para mim, então nem botei a mão nisso. Tem pessoas que falam assim, nossa, se eu soubesse desse milagre, eu já tinha feito isso há 30 anos atrás. Como eu não percebi isso, irmão? Então tem que tomar cuidado com a procrastinação. A massa descansando, ela tem um efeito positivo e negativo. Veja se você está nessa etapa. Porque a última que eu quero falar agora para vocês é a mais gostosa que tem. É a massa no forno. A massa no forno, meu irmão, ela vai queimar. Ela vai purificar. Ela vai pegar ali, pastor, e vai fazer o fermento que ainda era vivo morrer. Ela vai fazer a massa que era branca, grudenta e melequenta virar uma massa saudável para alimento. Mas isso precisa, pastora, passar no forno. Isso vai precisar passar no fogo de Deus. Fogo de Deus. E tem pessoas que não querem fogo. Tem pessoas que, não, nada de fogo. Fazendo aqui o merchan do evento do fogo. Deixa o fogo te pegar. Deixa o fogo te queimar, amados. E fogo aqui, às vezes o crente tem medo. Ai, mas esse fogo vai arder. Não, vai arder o seu coração. Esse fogo aqui vai forjar o seu caráter. Esse fogo aqui vai mostrar o porquê verdadeiramente você está dentro da igreja. Esse fogo de Jesus vai falar para você: olha, se você for alimento desse jeito, a pessoa vai comer, vai morrer de você. Mas se você tiver do meu jeito, se você tiver assado do meu jeito, se você deixar eu refinar você, pessoas vão crescer se alimentando daquilo que vai sair da tua boca. Aleluias. Amados, o nosso mestre, ele passou por essa fase. A palavra diz que ele foi moído. Lembra da batedeira? Foi moído, pastor, pelas nossas transgressões. Ele está nos convidando a estar numa amassadeira, querida, para o nosso refino. Mas ele passou na amassadeira primeiro por mim e por você. E por que ele passou lá, pastora? Para dizer para você que a amassadeira não vai te matar. Para dizer para você que no momento de descanso você não vai morrer. E para dizer para você que o forno também não é para a sua morte, mas é para a sua vida. E para a vida daquelas pessoas que estão mortas, que precisam vir à vida. Está confuso, não está? Tem pessoas mortas precisando chegar à vida. E tem pessoas mortas que só vão chegar à vida comendo o pão da vida. E se você é um imitador de Cristo, você também será pão para a vida. Então o forno não vai matar. Ele desceu para aquele túmulo 3 dias. Sabe o que nós falamos? Eu vou falar nós porque o povo era igualzinho nós. Está tudo acabado. Lembra disso? Acabou. Já passou um dia, já passou 2 dias. E cadê ele? Cadê o nosso mestre? Sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele estava trabalhando. Ele estava ali no descanso dos 3 dias, trabalhando. Ele estava ali saqueando o inferno. Ele estava ali, sabe fazendo o quê?
colocando uma ponte em cima daquele abismo do rico e Lázaro. Lembra daquela ponte? Não dá para a gente passar por aí. E não dá para você vir para cá porque tem um grande abismo. Naquele momento do descanso, ele estava criando, sendo uma ponte entre aquele abismo. Ele estava falando assim: filho, você que está no abismo, suba nessa ponte e anda. Ele estava ali preparando a ponte sobre o abismo. Ele estava ali porque a hora que ele rompeu, ele sai do forno. E ele chega ali, como é dito no Salmo 24: abram-se, ó portais. Até agora os portais nunca tinham sido abertos. Essa pregação, amados, é espiritual. Eu quero que você entenda que isso é espiritual. Eu quero que você se chacoalhe por dentro e entenda que você é um ser espiritual. Pastor, mas a minha conta de segunda-feira. Pastor, mas o meu chamado. Pastor, mas como é que vai ser amanhã? Pastor, Ele vai trazer o milagre, porque Ele não te deixa sozinho. Nunca te deixou. Aliás, a preocupação dele, pastora Juliana, é dar o pão e o peixe antes de mostrar o que Ele quer. Ele não queria vir ali somente para dar pão e peixe. Ele queria falar do que Ele é, o pão. Mas as pessoas não entendiam, porque só queriam o pão e o peixe. E sem problema nenhum para ele, Ele deu o pão e o peixe. Então, se você está precisando de um milagre, creia, você vai receber. Se você precisa de milagre, creia, você vai receber. Agora eu vou profetizar algo que já aconteceu na sua vida. Você é um milagre de Deus. Você hoje pode estar passando assim no fio da navalha na sua vida. Seja no aspecto financeiro, ou sentimental, ou de outras maneiras. Você pode estar passando o fio da navalha. Mas você é um milagre de Deus. Por que você diz isso, pastor? Porque você está aqui. Porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Porque Ele te livrou várias e várias vezes do laço do passarinheiro. Então nós somos um milagre. Às vezes você está assim: Senhor, eu sou um milagre. Sim, você é um milagre. Mas não se trata só de um sinal. Ele está querendo mostrar para você que Ele é o dono do sinal. Ele está querendo dizer para você que você tem que se moldar à maneira dele, para você também ser sinal na vida das pessoas, para que pessoas comam através da sua vida. E aí quando ele rompe daquele túmulo, pastora Silvana, ele chega ali, Salmo 24: abram-se, ó portais, porque vai passar o Rei da Glória. O Rei da Glória abriu aquele portal. Aquele portal nunca esteve aberto. E Ele é o precursor do portal aberto. E aí ele pega e lança aquela frase: passei na maçadeira, passei no descanso, fui no fogo. Não, ele não faz nada disso. Aí ele bebe o cálice que era meu e seu. 25:15 de Jeremias: pegue a taça da ira de Deus e leve para que as nações bebam. E aí ele chega e fala assim: Pai, lá atrás estava falando que a nação ia beber, mas Pai, eu sei que isso é duro, e se possível, não permita que eu beba isso, porque já estava combinado que ele tinha que beber. No entanto, Senhor, não faça como eu quero, mas faça como tu queres. Quem tem orado Pai Nosso aqui? Quem tem orado Pai Nosso? E aquele comecinho que diz assim: seja feita a tua vontade. Como é que está na sua vida? Seja feita a tua vontade. Assim aqui nessa terra como no céu, aonde o Senhor estiver, seja feita a tua vontade. A gente só fala isso, queridos, quando a gente crê. Aquele que crê não terá fome. Aquele que se chegar não terá sede. Aleluias. E aí ele bebe o cálice que era meu e seu. Ele bebe aquele cálice, amados. E a hora que ele bebe aquele cálice, a hora que ele desce pelos portais, manda abrir e ele sobe, ele chega em Deus e Deus fala:
bom trabalho, garoto, senta do meu lado. E ali ele fala: eu sou o caminho, a verdade, fala também, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados, que nós possamos ter um entendimento, assim, um estalinho de entendimento, para que a gente não seja igual aquele povo no deserto, para que a gente não seja que nem aqueles 5.000. Eu queria estar no meio deles, para ver tudo isso, mas eles não entenderam, o mistério, e Deus está querendo fazer coisas novas no nosso meio. Tem muitas pessoas que estão travadas, que não passaram para o próximo nível. Tem pessoas que não entenderam ainda que precisa passar pelo processo, que precisa passar pelo fogo, que precisa ser refinado. E vai doer, vai. O forno é a pior parte, porque ali ainda vai ter aquele pecado que eu digo assim, que o primeiro aqueles pecados assim, não bebo mais. Pecado, não jogo mais, não traio mais. Esse é o primeiro pecado, não sou briguento mais. Só que tem uma segunda gama de pecado que ela vem ali no forno, que é o pecado de segundo grau, que é o pecado que você engana a humanidade, mas você jamais vai enganar a Deus, e Ele vai queimar. Se você quer algo a mais, você vai ter que deixar Ele queimar. Eu quero que você se coloque em pé.